Estava rolando aqui uma discussão não muito agradável. Por quê? Porque uma pessoa acabou falecendo, uma pessoa jovem, 42 anos, foi encontrada morta no banheiro, infartou, foi um infarto fulminante. A única pessoa dentro da casa era a filha, de 14 anos, e ele chegou a chamar ela umas 2, 3 vezes, mas quando ela chegou lá ele já estava caído, já estava falecido, e ela foi chamar ali os avós, vizinhos, enfim, para poder ajudar, né? E por que rolou uma discussão baseada nessa história, né? As pessoas que estavam ali reunidas, elas começaram a questionar, né? Poxa, e se acontecesse comigo? Se acontecesse com você? Você teria medo de morrer? Né? Você tem medo de morrer? E essa pergunta me foi feita. Cleiton, você tem medo de morrer? Eu disse que não. Com muita simplicidade e facilidade eu disse que não. E aí eu refiz a pergunta, mas e você? Né? Você tem medo de morrer? E essa pessoa me falou o seguinte, falou assim, medo de morrer eu não tenho. Até porque a gente não sabe se é ruim, a gente não sabe se é bom, nunca ninguém voltou de lá para contar para nós, então simplesmente eu não sei o que tem. Né? Então eu prefiro não pensar nisso, medo acho que eu não tenho. Porém, tenho medo de como ficariam os meus filhos, como que eles dariam sequência, né, em tudo que eu quero, que eu planejei, enfim. E aí eu fiz essa pergunta, mas o que exatamente você se preocupa? Se eles vão continuar andando na linha, se eles vão conseguir estudar, se formar, se eles vão conseguir se manter nessa casa que a gente está hoje, e coisas assim, muito simples, muito básicas, né? E aí eu comecei a refletir, comecei a pensar também sobre esse assunto. E eu enquanto vivo, o que a gente quer fazer? A gente quer dar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos. Porém, com uma certa dose, para que eles também não fiquem mimados, né? Então você tem que dar o quê? Comportamento, conhecimento, coisas para que eles andem na linha. Isso vai garantir que eles vão andar na linha? Não, não vai garantir. Mas o que a gente discutiu ali é o seguinte: tudo que tiver à minha disposição que eu possa fazer para ajudar ou facilitar, eu gostaria de fazer. Porque a partir do momento que a gente parte dessa para melhor, a gente também não quer deixar problema, a gente não quer deixar confusão, né? E aí me fez refletir uma outra coisa, né? Você daria vida pelos seus filhos ou por alguém que você ama? Muitas pessoas diriam que sim, a grande maioria talvez, né? Agora, você então poderia morrer por alguém, mas será que você poderia viver por alguém? Como assim? Você teria bons hábitos alimentares, você pararia de fumar, você iria mais à academia, né? Praticaria mais esportes, se alimentaria melhor para que você possa estar mais tempo ao lado dos seus filhos. A gente não tem esse domínio do tempo, né? Se o Papai do Céu lá nos chamar, a gente vai ter que ir. Foi um outro assunto que a gente entrou. A morte, quando ela aparece, ela não pede passagem, né? Ela não avisa para que você arrume sua casa, para que você se prepare ali, porque ela está chegando. Tem alguns casos que muito vai dando esse indício, né? Uma pessoa muito doente, os médicos, né? A ciência já vai, né? Mas a gente sabe de N casos de pessoas, né? Que mesmo sem chance alguma da medicina sobreviveram, assim como a gente sabe de pessoas que não teriam por que falecer de uma determinada doença e falecem, né? De repente nunca teve um problema cardíaco e pum, vai lá um infarto, né? Tinha bons hábitos, pum, vai lá um infarto, enfim. Então, acidentes de carro e por aí vai. Quando chega a hora, de fato a morte acaba vindo sem avisar. E aí eu trago uma reflexão aqui de o como você está preparado se isso ocorrer hoje, se isso ocorrer amanhã, mês que vem, ano que vem, né? Quando eu falo que eu não tenho medo de morrer, porque tudo que eu posso passar de conhecimento, de comportamento aos meus filhos, eu tento no dia a dia, eu faço isso, né? Eu não quero deixar isso para depois, não quero deixar isso para amanhã.
Algumas coisas eu não consigo, eles talvez não tenham a maturidade para compreender hoje. Então eu já fiz uma carta, onde a gente escreve, né, o que a gente pensa, o que a gente gostaria, né? Meu pai faleceu de acidente de carro muito cedo, eu tinha 13 anos de idade. Ele não teve essa conversa comigo, né? Infelizmente foi trabalhar e simplesmente não voltou para casa à noite, né? Um acidente, faleceu. Mas minha mãe, algumas coisas que meu pai tinha de ideal, foi nos passando. Olha, o seu pai, ele valorizava muito a educação. Então, para nós, até hoje, a educação é algo muito importante. Ele deixou um seguro de vida que garantiu ali que a gente mantivesse o mesmo nível escolar, não precisássemos mudar do apartamento que a gente morava. Então, eu acho que esse legado, esse planejamento, essa preocupação que ele teve, mesmo na ausência dele, também me ajudou a formar a pessoa e o caráter que eu tenho hoje, né? Então, mesmo ele não estando aqui, ele transmitiu essa importância. Então, mesmo ele não estando aqui, ele queria deixar a educação como um legado. Isso eu tenho muito forte. Então, se eu falecer, o meu seguro de vida tem que cobrir pelo menos a educação dos meus filhos. Uma outra coisa que eu tenho muito forte, quando eu casei, minha esposa, ela mudou da casa dela, foi morar comigo, ela nunca tinha saído de casa, foi morar comigo em outra cidade, então já estava casando, né, que é um passo importante na vida. Depois ainda já em paralelo, ao mesmo tempo, já mudando de cidade, né, ficando longe da família, dos pais, né. Então, olha quanta coisa que ela, né, abriu mão pela nossa família. Passado um tempo, eu tive que me mudar. Eu fui para o estado de São Paulo, nós morávamos no interior do Paraná, fomos para o estado de São Paulo. E, de novo, a minha esposa teve que abrir mão da profissão dela, inclusive, né? Ela é dentista, estava com uma clínica aberta, já tinha feito lá um colchão financeiro, né? Uma carteira de clientes. Teve que abrir mão, porque tá mudando para uma outra cidade muito distante, e recomeçar, né? Então, por conta disso, uma pessoa foi me oferecer um seguro de vida, um planejamento, onde caso eu não estivesse mais aqui, ou se eu estivesse combatendo uma doença grave, como que ficaria a minha esposa nesse cenário, né? E aí eu queria dar o mesmo conforto que ela teria na casa dela, eu não queria deixar preocupações a ela. Nós tínhamos acabado de financiar um apartamento, né? Ou seja, uma parte, o seguro de vida do apartamento iria ser quitado, outra parte ela teria que continuar pagando, só que sem eu lá com ela, do lado dela, ajudando ela, enfim. E aí eu falei, não, acho que eu preciso deixar mais resolvido ainda, né? Preciso, além de quitar o apartamento, que ela não tenha esse problema, essa preocupação, um tempo, né, de manutenção de padrão de vida, né? Com certeza acho que ela venderia ou colocaria para alugar e voltaria para a cidade, perto da família, para que ela não precisasse fazer isso correndo, para que ela não precisasse, em desespero, né, vender por um preço de banana, entre outras coisas. Então eu já planejei também um recurso, né, para que ela se adapte. Tem pessoas egoístas ao ponto de, poxa, mas aí eu já não estou mais aqui, né? Quem ficar que se exploda, a vida vai se ajustar e por aí vai. Mas olha só a minha forma de pensar. Não quero que você pense como eu, mas eu quero que você avalie se de repente não é uma maneira, né, de se pensar. Porque quando eu precisei dela, ela esteve ao meu lado. Quando eu precisei dela, ela abriu mão, né, do trabalho, da família, de muita coisa, para seguir ao meu lado, para seguir um sonho de construir algo juntos. Por um problema, uma fatalidade, infelizmente eu não estou mais aqui. Por que a partir desse momento que eu não estou mais aqui, eu simplesmente não me importo como vai ser a vida dela a partir daquele momento? Eu, muito pelo contrário, eu me importei, né? Então eu fui lá e fiz o seguro de vida. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, por mais tempo que você puder, por o quanto antes você puder se planejar, é melhor. E agora eu fico pensando, essa pessoa que eu citei no início da conversa, 42 anos, faleceu, divorciado,
a filha estava morando com ele, 14 anos. Será que ele deixou isso preparado ou com menor impacto? Ah, ela vai morar com a mãe, mas será que ela quer? Será que ela quer sair daquela casa? Será que ela quer mudar de escola? Eu sei que ela mora perto lá dos avós. Para os avós vai ser fácil criá-la, né? Então, por que não deixar, né, a coisa um pouco mais resolvida? Não estou dizendo que ele não fez isso, né? Eu não estou nem citando quem é a pessoa, nós estamos apenas simulando situações, né? Será que ele pensou nisso? Será que de fato ele deixou planejado? Agora reflita aí na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Como seria a vida das pessoas à sua volta se ao invés de você estar gerando renda, você estivesse gerando mais despesa, combatendo uma doença grave, por exemplo? Ou se você já tivesse falecido, né? Eu vi agora uma postagem também no Instagram, uma pessoa que colocou lá que o eu dele na atualidade conversando com o eu dele do passado, né? E eles se encontrando e debatendo sobre a vida, né? O que o cara do futuro pensou e como era o cara do passado. E o cara do passado, ele pergunta para a pessoa do futuro: como que está o nosso pai, nossa mãe, né? E o cara do futuro respondeu: o nosso pai faleceu em 2021, deixou um monte de problema. Você lembra como era o nosso pai? Nunca se planejava. Não sei a causa-morte, não sei o que essa pessoa fazia nessa época, mas isso me tocou, né? Poxa, olha só a lembrança que ele tem do falecimento do pai, né? Ele não contou para o eu do passado dele: nosso pai faleceu de uma forma trágica, mas juntos fizemos tantas coisas maravilhosas. Não teve isso. Então, você se lembra do nosso pai, você conhece o nosso pai. Ele deixou muito problema para a gente resolver. Então isso ficou marcado para mim, né? E eu já li o livro, né, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E se eu não me engano, o hábito número 2 é se colocar nessa posição mesmo, né? Se eu estivesse ali no velório, as pessoas, né, em cima do meu caixão, lamentando minha ausência, o que será que elas estariam falando sobre mim? Então, no final das contas, nós somos lembrados pelos problemas que a gente resolve e pelos problemas que a gente deixa. Então, eu costumo trazer o seguro de vida como uma ferramenta de transmissão de patrimônio. A gente pode ser muito técnico, pensando exatamente em como ganhar dinheiro, né, ou perder menos dinheiro, né, num momento como esse. Como a gente pode levar muito para o lado sentimental do qual é o legado que você quer deixar. E aí faça você essa análise. Eu acredito que o seguro de vida ela é para todo mundo. Todo mundo tem seu motivo. Mas qual é o seu motivo, né? O que você quer deixar de legado ou de problemas resolvidos? Fica a dica aí. Se você gosta desse e outros tipos de conteúdo, já segue o canal, já dá um like, faça comentários. Eu gostaria muito de saber se você tem alguma história para contar, né, onde o seguro de vida realmente ajudou, resolveu pessoas, né? Que afinal de contas é disso que a gente está falando aqui. Um abraço e até a próxima.